Bom, então vou repetir, que agora parece que eu estou gravando. Hoje nós vamos falar sobre a microbiota do trato gastrointestinal e de doenças infecciosas. Lembrando que se alguém precisar falar comigo... consegui abrir. Se alguém precisar falar comigo, de qualquer forma, se eu não ver o chat, por favor, abram o microfone e falem, tá? Então, nós vamos falar sobre a microbiota normal e as doenças que podem acontecer caso essa microbiota não esteja íntegra, tá? Então, vamos lembrar uma coisa, o trato gastrointestinal, ele não começa no estômago, tá? Ele vai começar aqui na boca, porque afinal de contas é a porta de entrada que eu tenho para atingir todo o meu trato gastrointestinal inferior, que aí seria já na parte média de esôfago, e daí para baixo estômago, intestino delgado, intestino grosso e por aí vai, tá? Então pensem nisso. Sempre a porta de entrada é a boca. Nós falamos sobre sistema respiratório na nossa última aula e a gente falou um pouquinho dos micro-organismos que estão presentes na boca. Só que aí eu falei para vocês que a gente tinha uma coleta específica, que era cultura de orofaringe ou coleta de secreção de tonsila, algo do tipo. Quando a gente fala de boca, a gente está pensando em mucosas, tá? E dentes, que são as partes duras, os tecidos duros da boca, tá? Então, se a gente for falar um pouquinho sobre essa microbiota oral, é importante que a gente pense que essa microbiota, ela é formada... antigamente pensava-se que ela era formada só depois do nascimento, né? Hoje em dia a gente já sabe que não. Algumas pesquisas de análise metagenômica que envolviam o líquido amniótico mostrou muitas bactérias que fazem parte da microbiota oral da mãe. Então, provavelmente, a microbiota oral do filho, já que é muito similar, né? Ela pode ter a sua formação de forma intrauterina. E que fique claro aqui, isso ainda não foi comprovado cientificamente, mas os últimos trabalhos, que são com análise metagenômica, uma região conservada do material genético, mostram que a formação da microbiota oral ela pode acontecer de forma intrauterina. Da mesma forma que a microbiota da pele, que antigamente a gente acreditava que só a exposição ambiental é que fazia com que essa microbiota se desenvolvesse, a gente já sabe que não, que na verdade essa microbiota ela se desenvolve ao longo da vida intrauterina, já que a placenta ela tem presença de material genético de micro-organismos, tá? Depois do nascimento, né, por isso que tem esse bebezinho aqui bonitinho, ó, depois do nascimento, essa microbiota oral, ela é desenvolvida e estabelecida. Então, olha só, eu tenho uma primeira colonização intrauterina, depois que o bebê nasce, essa microbiota ela vai se desenvolver e vai se estabelecer. Isso vai acontecer para os outros sítios anatômicos do trato gastrointestinal. Aqui eu coloquei microbiota oral porque é o primeiro trato. Os outros vocês vão ver que eu nem coloquei isso, porque não tem... É o mesmo desenvolvimento, né? Tem uma formação intrauterina e depois um desenvolvimento e estabelecimento pós-nascimento. Como que é esse desenvolvimento e estabelecimento? É o período onde os micro-organismos eles passam a colonizar, muitos deles, né, de forma permanente, o epitélio. Então, pensa assim, eu posso ter 3 tipos de colonização, e eu acho que isso eu já até falei para vocês. Uma colonização persistente ou residente, que é aquela colonização que que o micro-organismo sempre vai estar presente. Então, por exemplo, eu sou colonizada de forma persistente no meu nariz por Staphylococcus aureus. Então, qualquer cultura que eu fizer, esse Staphylococcus aureus vai estar presente. Então, esse micro-organismo, ele exerce uma colonização residente ou persistente na minha microbiota nasal, tá? Então, isso é colonização persistente. Uma colonização transitória é aquela onde eu posso ter culturas negativas do mesmo sítio anatômico para aquele micro-organismo. Então, vamos pensar assim, eu sou colonizada na minha tonsila
por Streptococcus agalacti, tá? Aliás, Streptococcus pyogenes. E aí, esse Streptococcus pyogenes, ele não é sempre que eu tenho cultura positiva dele, tá? Eu vou ter cultura positiva de forma intermitente. Como que isso vai acontecer? Deixa eu só ver uma coisinha aqui que parece que o pessoal está me chamando. Como que isso vai acontecer? Pode ser que eu faça uma cultura hoje e essa cultura dê positiva. Na outra semana, eu faço uma outra cultura do mesmo sítio anatômico e essa cultura dê positiva ou negativa. Não lembro qual o primeiro que eu falei. Então, vamos pôr assim, primeira cultura, positiva. Segunda cultura, negativa. Isso quer dizer que eu não sou colonizada? Não. Isso quer dizer que a minha colonização, ela é intermitente ou transitória. É uma colonização que ela não é permanente, tá? Então, pensem nisso. Gente, quando eu mudo de página, vocês conseguem ver eu mudando de página? Ou não? Tá tudo bem? Vocês estão aí na aula? Me contem aí, falem comigo. Você já mudou de página? Eu mudei, então é sinal de que vocês não veem. Eu vou fechar o WhatsApp. Se precisar falar comigo, fala comigo aqui pelo chat ou fala comigo pelo Discord, tá, gente? Porque tá pitando toda hora, eu acho que é alguém da sala de vocês e não é. É os 600 grupos aqui. Então, eu fechei, tá? Então, se precisar falar comigo, dá um grito aqui. Bom, e aí, gente, eu tenho alguns fatores que são determinantes para o equilíbrio da minha microbiota. Então, pensa assim, se eu tenho essa microbiota transitória, alguma coisa acontece em determinado momento da minha vida para que essa microbiota ela não seja permanente, ela não esteja lá 100% a todo tempo. O que pode acontecer com essa microbiota? Eu posso ter um desequilíbrio de microbiota e aí esse organismo que não está presente sempre, ele se sobressair em determinados momentos onde eu tenho esse desequilíbrio. Ah, mas por que eu posso ter esse desequilíbrio? Alteração de pH, que pode ser gerada por uma alteração hormonal, alteração de temperatura corpórea, né? Alteração de pH, já falei? Professora, a senhora pode repetir? Eu me perdi. Repetir desde onde, Marilu? Não, quando a senhora começou a explicar os fatores do equilíbrio da microbiota. Ah, tá. Eu tenho alguns fatores, Marilu, que podem determinar o tipo de colonização que eu tenho. Então, eu posso ter 3 tipos de colonização. Residente, que eu já falei, transitória, que eu já falei, e o não colonizado, que é aquele que nunca está colonizado por nada. Tá? Então, são 3 padrões de colonização. Esses fatores que vão determinar qual é o tipo dessa colonização, pode ser pH, pode ser temperatura, pode ser a presença de oxigênio naquele determinado tecido. Então, tem alguns micro-organismos que não ficam em um ambiente que não tem oxigênio, então isso vai determinar. Tá? O nutriente que eu tenho disponível naquele ambiente, então vamos supor a boca, né? Vamos imaginar. Imagina você, uma bactéria que está lá na boca. Aí o seu hospedeiro come alguma coisa que é rico em polissacarídeo, por exemplo, que tem um monte de glicose, né? Que quando ele quebra, ele mastiga, ele libera o monossacarídeo, que é a glicose. Se ele faz isso, essa glicose está disponível para ser utilizada pelo meu metabolismo de bactéria. Então, a disponibilidade do nutriente que eu tenho ali naquele sítio de colonização, ela vai determinar a minha presença ou não naquele sítio. Tá? E além disso, a minha resposta imunológica. Então, pensa, tem locais onde eu tenho migração intensa de células do sistema imune, tá? Gente, já tá falando que vai sair. Eu já falei meia hora, já tô com vocês há meia hora. Tá falando que daqui 10 minutos vai sumir isso aqui. Bom, se sair, gente, sair daqui 40 minutos, eu vou mandar outro link lá no grupo, tá? Vocês entram tudo de novo. Eu sei que vai ser meio incômodo, mas é o jeito que a gente tem de fazer, tá? E aí esses fatores vão determinar o desenvolvimento e o estabelecimento dessa microbiota e qual o tipo de colonização que vai acontecer. E também a gente tem que levar em consideração que a microbiota ela tem 2 tipos de superfície. Um que é essa mucosa que eu coloquei aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu acredito que sim.
essa mucosa ela é descamativa. Então, pensa assim, a bactéria, para ela se estabelecer em um ambiente e para ela se fixar e começar a desenvolver nesse ambiente, ela precisa estar aderida. Se esse epitélio ele descama toda hora, eu não tenho uma adesão e uma multiplicação significativa. Então, na teoria, regiões de mucosa da nossa região oral, eles não têm formação de biofilme. Por quê? Para fazer isso, eu preciso de uma superfície que seja fixa, tá? Porque o meu biofilme, ele é fixo. Entenderam? Então, de outra forma, eu tenho aqui tecidos que são duros, que são os nossos dentes. Os nossos dentes, eles têm camadas, tá? Como eu vou mostrar para vocês. A bactéria, ela produz um ácido lático que vai destruindo o esmalte do dente. Quando ele faz essa destruição desse esmalte, que seria uma proteção muito simples, muito primitiva do dente, o micro-organismo ele consegue se fixar nesse dente e formar biofilme, que é o que a gente chama de placa. E quando essa placa começa a penetrar e ser infiltrada no nosso dente, a gente tem a formação da cárie. Então, quando a gente fala de microbiota oral, a gente pensa principalmente em infecções que estão relacionadas a dentes e gengiva, tá? Que é região anexa dos dentes. As outras regiões, professora, mas então eu não tenho infecção de mucosa. Tem sim. Só que a gente viu infecção de mucosa quando a gente falou de IST. Então, infecções que acontecem na mucosa geralmente estão relacionadas à relação sexual sem uso de preservativo, tá? E aí a gente vai lembrar daquelas infecções que são comuns do trato genital e que podem acometer a boca. Então, gonorreia, eu posso ter ferida oral, sífilis, eu posso ter ferida oral, né? E assim por diante, tá bom? Então, quando vocês pensarem em microbiota oral, infecções do trato da microbiota oral, né, relacionadas à microbiota oral, sempre pensando em dentes. E aí, qual que é a variedade e a diversidade que eu tenho desses micro-organismos na minha cavidade oral? Eu tenho aproximadamente 700 espécies microbianas, 185 gêneros e 12 filos. E aí vocês vão falar assim, nossa, mas tudo isso numa boca só? Tudo isso numa boca só. Se eu tiver alteração desse número em quantidade ou em variedade das bactérias, eu posso desenvolver qualquer um dessas infecções que eu vou citar para vocês aqui. De todos esses micro-organismos que eu já sei que existem, tá? Porque com certeza tem muitos mais que eu não sei que existem, 54% são nomeados, ou seja, eles já foram identificados laboratorialmente. 14% são cultiváveis, mas eles não foram nomeados, então eles ainda não foram classificados. Esses dados são de um artigo de 2019 que eu, inclusive, pus no Aprender para vocês. Muito legal. E 32% não são cultiváveis, ou seja, se eu tiver algum problema de cavidade oral, geralmente o ortodontista, ou o médico, alguma coisa assim, não vai pedir cultura. O que, teoricamente, é incorreto. O correto é pedir a cultura para ver o que está acometendo a mucosa oral desse paciente, mas geralmente não pede. Se ele pedir e cair num desses aqui que são cultiváveis, não cultiváveis, geralmente o que acontece? A gente assume que aquele organismo não cultivável é um vírus, só que ele pode ser bactéria também, tá? Pode ser uma levedura também. O problema é que, como não é cultivável, a gente assume que acontece isso, tá? Dúvidas até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Marilu, isso é uma risadinha ou é desespero? Tem até medo. Cansaço. Então tá bom. Bom, ó, eu vou falar rapidinho desse slide para vocês, que eu acho que a nossa sala vai fechar. E aí eu vou abrir outro e vou mandar o link lá para vocês. Na microbiota oral, eu falei para vocês que a gente tem 12 filos. 8 filos são os que a gente consegue geralmente cultivar e fazer trabalho com eles. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas e aí, professora, o micro-organismo não é cultivável, como eu sei que ele está lá? Porque eu tenho a biologia molecular, que o Carlos vive me zoando, que fala que a micro não era nada sem a biologia molecular. E ele tem razão. A biologia molecular,
fez com que a gente conseguisse identificar, fazer análise metagenômica, que é a avaliação do genoma microbiano, tá? Ou a avaliação do genoma que eu tenho na cavidade oral. É por isso que eu conheço micro-organismos que não são cultiváveis, porque geneticamente eles podem ser estudados, tá? Então, eu coloquei uma lista para vocês, eu queria chamar atenção só para alguns micro-organismos. Esse gênero Firmicutes, junto com o Bacteroidete, tá? Que não é gênero, na verdade, filo, esses dois filos, eles estão muito relacionados à alteração de metabolismo humano e não metabolismo bacteriano. Como assim? Eu vou explicar. Eles estão relacionados, né, a relação que eles têm lá presentes no intestino, olha só, eu estou falando de microbiota oral. Eu tenho esses micro-organismos no intestino também. A relação que eles têm entre eles em quantidade e a relação que eles mantêm com os outros micro-organismos em questão de diversidade faz com que eu tenha um metabolismo melhor ou pior de alguns nutrientes, principalmente polissacarídeos. Então, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que a obesidade ela está relacionada a uma disbiose em relação à quantidade de bacteroidetes relacionada a Firmicutes que eu tenho no meu intestino, tá? Porque eu não tenho absorção correta desses alimentos que são ricos em polissacarídeos, tá? Então, eu tenho um acúmulo deles, tá bom? Então, já existem algumas pesquisas que falam sobre isso. E esses micro-organismos vêm de onde? Da minha boca. Então, a microbiota oral, ela exerce um papel tanto de de início de uma primeira digestão, tá? E aí, essa digestão e absorção que vai acontecer lá no intestino, ela também, a hora que eu engulo, eu tô carregando não só o meu alimento, mas também microbiota que tá aqui na minha boca, lá para minha região intestinal. Então, esses micro-organismos, ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da nossa dieta, ele passou, então, a colonizar o intestino também, tá? Então, pensem assim, é uma questão de evolução. É muito legal a gente estudar a evolução do ser humano relacionado com o micro-organismo. É tudo uma questão de colonização. Então, de forma ambiental, depois que eu cresço, uns 2 ou 3 anos, eu começo a ter ingestão de alimentos que vêm de fora, que não são só o leite materno. E aí, esses alimentos que vêm de fora, eles ajudam na colonização da minha microbiota oral e, posteriormente, essa microbiota ela vai ser arrastada para o resto do meu sistema digestivo, tá? Então, pensem nisso. Bacteroidetes e Firmicutes exercem uma função muito importante no equilíbrio, na manutenção da minha absorção e digestão de alimentos, tá? A proteobactéria, o filo proteobactéria, engloba as principais enterobactérias que a gente já deu uma comentada e que a gente vai fazer aula prática assim que retornar a respeito disso. Então, quais são essas enterobactérias que fazem parte desse filo de proteobactéria? Escherichia coli ou Escherichia coli, né? Shigella, Salmonella e Yersinia. Claro que todas as outras enterobactérias, mas principalmente essas podem causar infecção do trato digestório principalmente, onde elas estão na minha microbiota oral e a infecção é sempre, ou na maioria das vezes, oral fecal, tá? Ou fecal oral, tá bom? Gente, a sala vai fechar, eu vou abrir outra janela, tá? Vou mandar lá para vocês.